Pessoal, eu acho que nem em um zilhão de anos o Lula da Silva iria imaginar que esta mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro iria custar tão caro para a imagem, para o próprio Lula da Silva, gente, tá? Eu tive acesso aqui a uma informação que acabou de ser confirmada aqui pelo jornal O Globo, que eu tenho certeza absoluta que vai deixar todos vocês chocados. Essa notícia abalou as estruturas de Brasília agora neste exato momento, gente, tá? Matéria do jornal O Globo acaba de confirmar que Lula da Silva, após forte pressão, na verdade, não aguentou a pressão, acabou de desistir. Notícia, gente, eu vou trazer aqui a matéria, está no jornal O Globo, da jornalista Vera Magalhães. Notícia bombástica, acaba de revelar, acaba de anunciar que Lula da Silva acabou de desistir, gente, tá? Lula da Silva não aguentou a pressão, acabou de desistir. É a bomba que acabou de explodir agora neste exato momento. É claro que eu vou trazer a matéria do jornal O Globo, trazendo todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E não foi só o Lula que foi, né? E aqui a notícia terrível não é só sobre Lula da Silva, gente, tá? Também para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que durante as reuniões, encontro, né, que teve entre o Lula, Donald Trump, Marco Rubio, junto com Mauro Vieira, um dos principais temas abordados era que o governo Trump tirasse a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, tá? O que Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar aqui neste exato momento, eu considero a pior notícia para o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho a melhor. É sobre, gente, tá? A retirada da lei Magnitsky. E aí? Governo Trump tirou ou não a lei Magnitsky? Atendeu ou não o pedido do Lula? Atendeu ou não o pedido do Mauro Vieira, do chanceler? Não. Pois bem, gente, Eduardo Bolsonaro acaba de revelar e anunciar a pior notícia para o Alexandre de Moraes, e é exatamente sobre a lei Magnitsky, e é uma bomba. Gente, o Alexandre de Moraes deve estar extremamente furioso neste exato momento, gente, tá? Foda-se. Além dessas duas informações, eu vou trazer aqui também, gente, tá? Um combo, gente, mas é uma tragédia atrás da outra sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que ele desistiu, jogou a toalha, gente, tá? Um combo, gente. Uma notícia atrás da outra, uma mais terrível que a outra. Glória. Sobre Lula da Silva, explodiu, e eu vou trazer absolutamente todas. Eu peguei aqui as mais impactantes. E o Lula, gente, tá completamente ferrado e lascado. E vocês vão entender por quê. Porque eu vou trazer tudo isso aqui nesse boletim a partir de agora para vocês, gente, tá? Rapidinho. Eu acho ótimo. Então, um convite muito especial para fazer para você. Você que está do outro lado, eu estou falando com você. Quero Ótimo. convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Quero convidar você a, né, se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem aquela preocupação de estar sempre verificando, fazendo checagem, para que você não absorva fake news, informações errôneas. Eu tenho toda essa preocupação. Tem uma equipe aqui preparada só para isso, para trazer notícia realmente do que está acontecendo, sem deturpação, nua e crua, gente, tá? Notícia boa, notícia ruim, eu trago ela do jeito que ela é para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Então, esse é um mega motivo para você fazer parte aqui da nossa família. Fazer até Lembrando festa. que para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, não tem mensalidade, não tem Pix, não tem boleto, nada, gente. Então, consequentemente, não tem Serasa, não tem SPC, totalmente tranquilo. Confere aqui embaixo na plataforma, tá? Aqui embaixo, aqui na plataforma, tem assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Logo de cara, deixa eu trazer essa pancada, porque o Eduardo Bolsonaro acabou de conceder uma entrevista para o jornalista Paulo Capelli, lá do Metrópole, gente, tá? E logo de cara, ele já soltou essa bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, porque vocês sabem que um dos desesperos do Lula, né, do governo Lula,
né, nas tratativas com o governo Trump é o quê? Tirar a Magnitsky. Não né, vai contra tirar, o não. ministro Alexandre de Moraes, contra sua esposa, contra o seu escritório, contra os seus familiares. O Lula está completamente desesperado, gente, para salvar o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Só que, segundo Eduardo Bolsonaro, aqui, nessa entrevista que ele concedeu para o Capelli do Portal de Notícias Metrópolis, a notícia é a pior possível para o ministro Alexandre de Moraes. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender. Já no o senhor e o jornalista Paulo Figueiredo conversam com alto escalão do governo dos Estados Unidos. O senhor chegou a ter algum retorno, seja presencialmente, por telefone, mensagem de texto, de integrantes de Washington após essa reunião com Lula? E o que lhe passaram? Sim, Capelli. Na verdade, a gente tem muito cuidado na hora de falar isso para não expor as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Isso daí a gente mantém o máximo reservado possível, né? Mas o feedback que nós tivemos é que realmente não ocorreu nenhuma evolução, né? Não há no horizonte uma melhoria dessa relação. É como eu disse, uma foto não basta. Eu tenho aqui, ali atrás, ali é o livro do... Não sei se dá para ver daqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, coisa boa. Quando o Trump saiu da presidência, ele fez um álbum de fotos, que é isso aqui, né? Our Journey Together. Sabe quem é que mais aparece nesse álbum de fotos? Quem? Xi Jinping. É o líder estrangeiro que mais aparece nesse álbum de fotos. Então, o Trump, não é porque ele tirou uma foto sorrindo, que ele vai, né, mudar da água para o vinho. Para você aplicar uma lei Magnitsky, para você chegar num ponto que chegou essa relação entre Brasil e Estados Unidos, o pior em cerca de 200 anos de relação dos nossos países, isso não foi à toa. Eu sabia. Mas ele não foi sancionado da noite para o dia. Foram meses, né, de estudos, pesquisas, relatórios, convencimentos de autoridades. O próprio Paulo Figueiredo fala muito bem, né? Cerca de 7 departamentos, né, setores diferentes são necessários de convencimento Coisa positivo boa. para daí colocar na mesa do presidente Trump para saber se ali terá o positivo ou não para uma sanção de lei Magnitsky, como Alexandre de Moraes acabou tomando. O senhor não teme a revogação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes por parte da Casa Branca? Olha, seria uma surpresa muito grande. Eu digo que não, por quê? Porque até agora eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer a reversão de uma lei Magnitsky. Sanções OFAC, por vezes elas até conseguem ser revertidas, mas demoram, por vezes, mais de década. A custo de muito investimento em escritório, né, em aparato para refazer o convencimento do Poder Executivo, porque isso daí não está no âmbito do Judiciário, isso está no âmbito do Executivo. Então, eu não vejo como que o Alexandre de Moraes, depois de maneira tão robusta, ser documentado, né, as suas violações, ele colocou Elon Musk como investigado, né, o Clezão que morreu na cadeia, o Scott Bessent, um dia ou 2 dias antes da reunião entre o Trump e o Lula, interrompeu o seu secretário, né, o Jameson Greer, para falar o seguinte: olha, inclusive o Brasil, no caso do Brasil especificamente, cidadãos americanos quase foram presos no Brasil por conta de tweets. Ou seja, ele está falando da Flávia Cordeiro. Ele está falando do Jason Miller, que foi detido. Ele está falando do caso dos jornalistas Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, dentre outros. Essa realidade fática, não há motivo pelo qual ocorra um posicionamento, né, da água para o vinho. O mundo não é como tentam pintar para a maioria do público brasileiro, que ainda assiste grandes canais de televisão, falando que não, o Lula é um mestre do convencimento. Ele comprovou que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo fake news. Estou esperando até agora para saber qual fake news que a gente falou. Que bomba, gente. Então, segundo Adorei. Eduardo Bolsonaro, e o próprio Paulo Final Figueiredo de já noite disse isso várias vezes. maravilhoso. Tirar uma lei Magnitsky de uma autoridade, gente, quando os Estados Unidos, quando um presidente dos Estados Unidos aplica a lei Magnitsky contra uma autoridade, principalmente autoridade internacional, é um longo caminho até que aquilo aconteça. São Coisa várias boa. provas, dossiês, é tudo muito maravilha. minuciosamente checado, gente, tá? O próprio Paulo Figueiredo já disse, gente, passa por cerca de 7 órgãos, inclusive 2, o secretário de Estado, né, lá o Scott Bessent, até chegar na mesa de Donald Trump, até o Donald Trump assinar, gente. É uma longa estrada, é um longo caminho, são meses de investigações. Aí, né, o Lula chega já querendo sentar na janela, diz, olha, cancela tudo aí, tá, do que foi... Cancela tudo que porra foi entregue, nenhuma. né, contra o Alexandre de Moraes, as violações, né, de direitos humanos, censura contra cidadãos americanos. Olha, passa a borracha em tudo isso. Bota pra moer, a lei Trump. Magnitsky, né, do Alexandre de Moraes, esposa, família. Não é assim que funciona, gente. Segundo Eduardo Bolsonaro, das pessoas que já foram sancionadas até hoje, pro próprio Paulo Figueiredo diz, gente, até hoje eu não ouvi notícia de que lei Magnitsky tenha sido revogada, cancelada. Isso é anos e anos e anos, pode estar aí nas costas do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a Glórias notícia a que o Deus. Eduardo Bolsonaro trouxe para o ministro Alexandre de Moraes, direto dos Estados Unidos, através desta entrevista que ele concedeu para o
Capelli, do portal de Notícias Metrópolis, a notícia é a pior possível para o